Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa aula será de matemática e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente, além de avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas. Boa aula! Olá pessoal, boa tarde, bem-vindo mais uma vez a uma aulinha de matemática. Meu nome é Eduardo Quintas, né? Mais uma vez aí trabalhar com vocês. Hoje uma aulinha com um tópicozinho, o nome é meio assustador, né? Então, habilidades 13 e 14, né, da prova. O que consiste essas duas habilidades? Então vamos lá. Habilidade 13, avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente, né? Então, o que é isso? O cara está, na verdade, dizendo que ele vai medir alguma coisa, né? Vai calcular alguma coisa, e a partir desse cálculo, dessa medida, ele vai chegar a alguma conclusão, né? Melhora a situação A, a situação B. Então, aqueles problemas em que a gente vai ter que ficar comparando propostas, né? Em fazer cálculo, né? E fazer comparação, né? Basicamente isso. Então, não são problemas assim que você vai ficar calculando alguma coisa. Você normalmente vai escolher, a proposta tal é melhor do que a proposta tal, né? Esse tipo de coisa. Então, o que significa essa habilidade, né? Interpretar medições feitas de grandezas, né? Então a gente vai ter que fazer essa interpretação para a elaboração de argumentos que sirvam para justificar uma ação, uma opinião ou um julgamento. Então, na verdade, essa habilidade é uma habilidade que vai consistir em cálculo, né? A gente vai calcular algumas coisas, né? Normalmente é relacionado com custo, então a gente vai ter custo, para analisar propostas e a gente vai ter que fazer algum tipo de conclusão, né? Então não vai ser só calcular, né? Vamos trabalhar também com a habilidade 14, né? O que é a habilidade 14? Avaliar uma proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas. Então é uma sequência da outra, então por isso que nós vamos ter a aula dessas duas habilidades juntas. Então, novamente, a gente vai ter algum tipo de intervenção, só que a escolha vai estar associada com geometria, né? Então, novamente, a gente tem a geometria junto dos nossos problemas, né? O que significa essa habilidade? Então, vamos lá. Utilizar algum método geométrico, né? Para fazer medição de grandezas, né? Então a gente vai calcular a área, pode calcular algum perímetro, né? Na definição da melhor forma de agir sobre a realidade, no processo de solução mais eficiente de uma situação-problema. Então é uma habilidade que é uma habilidade meio de blá blá blá, né? Já deu para perceber assim que não é uma coisa assim muito objetiva, vamos achar alguma coisa, vamos calcular o volume. Não, ele quer que você use algum conhecimento de geometria, então a gente vai usar algum conhecimento de geometria, ou algum conhecimento que vai relacionar grandezas, então muitas vezes nós vamos precisar relacionar grandezas, né? Então fazer algumas conversões, né, de grandeza, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, e aí a gente vai tomar algum tipo de decisão, fazer algum tipo de avaliação, ok? Então vamos começar? Vamos pensar aqui numa situação, problema número 1, né? Então vamos lá, aqui na minha telinha. Vamos lá. Provinha do Enem 2010, né? Uma questão que eu estou te falando. Repara, tem assunto de geometria, né? Afirmações de geometria. E o que ele fala, ele vai, na verdade, fazer algum tipo de contestação. A situação A é melhor do que a situação B, por quê? Porque vai acontecer isso, isso e isso. Então, essa habilidade é uma habilidade que envolve conclusão, né? Então, a gente vai fazer cálculo, mas não é só fazer cálculo. A gente vai ter que concluir alguma coisa com esses cálculos. Então, vamos começar aqui lendo nosso primeiro enunciado e ver como é que a gente pode trabalhar com isso. Então, ele diz, ó,
A loja Telas e Molduras cobra R$20, então vamos já sublinhar, ó, R$20 por metro quadrado. Então, ó, a primeira palavra-chave aí, metro quadrado de tela. Então, cada tela, né, a cada metro quadrado, R$20. R$15 por metro linear de moldura e mais uma taxa fixa de entrega de R$10. Então, ele vai cobrar R$20 por cada metro quadrado de tela, R$15 por cada metro linear de moldura. Então, ele vai fazer uma moldura, né, na tela e vai cobrar para entregar isso, né? Cobra R$10 para fazer a entrega. Uma artista plástica precisa encomendar telas e molduras, né? Cuidado, vai fazer as duas coisas. Aí essa loja, suficientes para 8 quadros, que são quadros retangulares. Então, são retângulos de 25 por 50. Em seguida, fez uma segunda encomenda, também para 8 quadros, também retangular, só que agora as medidas, ó, 50 por 100. Então, na primeira situação, são 8 quadros que ela vai fazer de 25 por 50. Na segunda, vão ser 8 quadros de 50 por 100. Aí ele fala, o valor da segunda encomenda será, letra A, o dobro do valor da primeira, porque a altura e a largura dos quadros dobraram. É maior do que o valor da primeira, mas não o dobro. A metade do valor da primeira, ou seja, repara que ele está fazendo uma avaliação em relação aos custos, né? Então, a gente vai ter que, na verdade, calcular os dois custos. Então, o que a gente tem que fazer no problema é o quê? O que a gente tem que fazer é calcular quanto vai sair na primeira situação, né? Calcular quanto vai sair na segunda situação, o custo para fazer as telas, e depois comparar isso. Então, vamos lá? Vamos primeiro organizar aqui os dados. Então, vou botar aqui, ó, os dados para que a gente organize a ideia. Então, vamos lá. Na situação 1, tá? Vou botar aqui. Situação A, né? Vamos organizar os dados. Então, ele diz que cobra preço da tela. Então, a tela, quanto é que ele cobra? Ele cobra R$20 por cada metro quadrado. Só que além, né, do preço da tela, ele cobra também um preço para fazer a moldura. Então, vou botar aqui, preço da moldura. Preço da moldura. Aí ele falou que era de R$15. Só que ele dizia que era R$15 por metro linear. Então, a moldura por metro. E ele ainda vai cobrar, então tem ali, ó, uma taxa de entrega. Então, é uma taxa de entrega que é de R$10. R$10. Bem, então ela vai fazer nessa primeira situação, ó, 8 quadros, e os quadros são retângulos de 25 centímetros por 50 centímetros. Então, pessoal, o que nós temos que fazer a continha aqui? O que a gente tem que perceber? Ó, repara que para fazer o custo da tela, nós vamos ter que calcular 3 coisas. Vamos ter que calcular quanto vai sair para fazer a tela, quanto vai sair para fazer a moldura dessa tela e vamos ainda acrescentar a taxa de entrega. Claro que a gente vai fazer o custo só para um quadro e depois a gente multiplica por 8, porque ele está dizendo que vão ser 8 quadros, ok? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, olha para o preço da tela.
o preço da tela de R$20 por metro quadrado. Metro quadrado. Ora, se o custo está por metro quadrado, quando eu for calcular a minha área, eu vou ter que converter isso aqui para metro, né? Então, ó, vou converter os 25 centímetros para metro, 50 centímetros para metro, que aí quando eu for calcular a área desse quadro, eu vou achar a área em metros quadrados. Uma outra possibilidade que eu teria seria já multiplicar, aí eu acharia em centímetro quadrado. E aí depois eu teria que converter de centímetro quadrado para metro quadrado. Ou você converte no final ou você converte no início. Eu, em particular, prefiro converter logo no início, né? Então, a gente, na verdade, lembra lá da nossa escala de comprimento, né? Lá da nossa tia Teteia, lá da nossa quarta série, quinta série, como é que era? Ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro, não é assim? Aí o que a tia Teteia dizia pra gente? Coloca um no metro. E no metro para o milímetro, vá colocando zeros. Então, ó, 1, 10, 100 e 1000. Não é isso? Então, lembra, ó, você quer converter de metro para centímetro, tá vendo, ó? 1 tá virando 10. 1 tá virando 100. Então, se 1 metro está virando 100 centímetros, de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Então, multiplicar. Agora, se eu quiser fazer a situação contrária, se eu quiser passar de centímetro para metro, tá vendo? Ó, o 100 está virando 1. Se o 100 está virando 1, eu tenho que dividir por 100. Então, sempre que eu quiser converter de centímetro para metro, eu divido por 100. Então, na verdade, ó, a área do quadro, né, da tela, seria de quanto? Ó, 25 centímetros, dividir por 100, né? Anda com a vírgula 2 casas para lá, ó, 2 casas lá para a minha esquerda, ó. Uma casa seria 2,5, mais uma casa 0,25. Então, ó, 25 centímetros equivale a 0,25 metros, né? 50 centímetros, ó, 2 casas, ó, uma para aqui, a outra para aqui. Então, corresponde a 0,5 metros. Então, a área da tela corresponde a quem? 0,25 vezes 0,50. Bem, então vamos fazer a continha aqui, né? Dessa multiplicação. 0,25 vezes 0,50. Isso aqui vai dar 0,125. 125, pessoal, metros quadrados. Porque isso aqui já está em metro, né? Bem, ele falou que cada metro quadrado custa R$20, né? Então, 1 metro quadrado custa R$20. Como são 0,125 metros quadrados, tem que multiplicar por 20, né? Então, aqui, ó, o preço aqui da tela. Preço da tela seria R$20, é o preço de cada metro quadrado, como são 0,125 metros quadrados, multiplica por 0,125. Essa continha aqui vai dar 2,50. Ó, 2,50 é o preço só da tela. Então, é esse primeiro pedacinho aqui, ó, o preço da tela. Agora, o que a gente tem que fazer? Calcular o preço da moldura. Bem, então pensa, ó, lembra aqui, ó, quando você pega aqui um quadro, ó, né? O que seria a moldura? A moldura do quadro é isso aqui, né? Que você vai colocar aqui, assim, né? Aquela coisinha de madeira que a gente vai colocar aqui, né? Ó, a gente vai prender. Então, nós vamos prender o quadro. Então, se nós vamos prender o quadro, a gente tem que calcular o perímetro para saber quantos metros nós vamos usar. Então, ele está dizendo que é 0,25 metros por 0,50 metros. Esse é o quadro, né? Qual seria, na verdade, o perímetro disso? Né? O perímetro desse quadro aqui, o perímetro desse retângulo. Então, vamos escrever aqui, ó.
Qual é o perímetro? O perímetro, né, que é a soma dos lados, ó, 2 vezes o 0,25, 2 vezes 0,25, mais 2 vezes 0,5. Ou seja, o perímetro disso aqui seria 1,5, né? Porque isso aqui é meio, 0,5, e isso aqui é 1. Então, na verdade, 1,5. 1,5 metro, né? 1,5 metro. 1,5 metro, com o preço da moldura é R$15 por metro. Então, ó, preço da moldura. Preço da moldura. Seria quanto? Seria R$15 por cada metro. Como é 1,5 metro, né? Então, é 15 vezes 1,5. Seria 15 mais 15 vezes meio. 15 vezes meio, 15 dividido por 2, 7,5. Mais 15, então é 22,5. 22,50. Então, 22,50 seria o custo para ele fazer só a moldura. Então, vamos calcular o custo aqui dessa... Vamos botar aqui em cima, ó, o custo dessa primeira situação. Então, vou botar assim, ó, custo A. Quanto sairia cada tela? Cada tela. Vamos lá. A tela é 2,50. Então, 2,50. Mais os 22,50 da moldura. Mais 22,50 da moldura. Esse custozinho aqui, que é essa soma, corresponde a quem? A um quadro. Como ele está fazendo 8 quadros, pessoal, tem que multiplicar por 8. Então, isso aqui corresponde ao custo de um quadro. Ó, um quadro. Como nós estamos calculando em 8 quadros, tem que multiplicar por 8. Só que eu ainda tenho que lembrar que ele ainda cobra uma taxa de entrega, ó, de R$10. Então, ainda temos que somar R$10 aqui, que seria essa taxa de entrega. Bem, essa continha toda aqui, vou botar aqui direto, tá? R$210. Ó, então, R$210 seria o custo da situação A. Trabalho. Vamos pensar na situação B? Ó, vou apagar aqui. Ó, a minha situação B, então essa é a minha situação A, né? A minha situação B, ele me falou que ele vai fazer a mesma coisa. 8 quadros. Só que agora, o que acontece com os quadros? Pessoal, os quadros também são retângulos, só que tem dimensões de 50 por 100 centímetros. 50 por 100 centímetros. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que repetir o mesmo processo, só que agora para essa continha aqui, né? Com essas dimensões de 50 por 100. Né? Então, vamos lá. Primeiro passo, converter isso aqui para metros. Para metro eu divido por 100. Divido por 100, 2 casas. Então, isso aqui é 0,5 metros. E isso aqui corresponde a 1 metro. Vou calcular primeiro a área da tela. A área da tela. Então, a área da tela corresponde a quem? 0,5 vezes 1. 0,5 metros quadrados. Então, calculei a área. Calculando a área da tela, eu consigo calcular o preço da tela. Então, qual é o preço da tela? Preço da tela. Ó, é o mesmo preço, né? Ou seja, ele custava R$20 por cada metro quadrado. Então, é R$20 para 1 metro quadrado. Como são 0,5, né? Meio metro quadrado, então são R$10. Então, R$10 corresponde a esse valorzinho aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Calcular a moldura. A moldura, pessoal, vai mudar, ó, aqui, que as dimensões do meu quadro,
né? Agora o meu quadro vai estar assim, ó. Agora eu vou ter um quadro, ó, onde as dimensões vão ser 0,5 metros por 1 metro. Então, qual é o perímetro disso aqui? Perímetro. Perímetro é 0,5 vezes 2, né? Porque tem aqui em cima, ó. Então, 2 vezes 0,5 e 2 vezes 1 metro, um de cada lado, né? Mais 2 vezes 1 metro. Então, isso aqui seria 2. Perdão, isso aqui seria 1. Isso aqui seriam 2. Ou seja, 3 metros. Então, seriam 3 metros de tela. Custa R$15 por metro. Então, o preço da moldura, né? Da moldura, são 3 metros de moldura. Então, são R$15 vezes 3, R$45. Então, R$45 corresponde ao preço da moldura. Então, vamos calcular agora o custo? Ó, é isso que interessa para a gente. O custo B, né? Vou botar assim, ó, custo B. Ó, um quadro sairia R$10 da tela, mais R$45 da moldura. São 8 quadros, então eu vou multiplicar por 8, mais o custo, que seria o custo da entrega, R$10. Bem, essa continha aqui vai dar 450. 450. Então, ó, 450 é o custo do B. O custo do A está aqui em cima, ó, 210. Então, um custava 210, que era a situação A, e o outro custava 450, que era o custo do B. Vamos voltar lá para as opções? Ó, então, o custo do A era 210 e o custo do B, 450. Então, ele disse, o valor da segunda encomenda, então, da segunda encomenda é o 450. 450 será o dobro da primeira? Não, 450 não é o dobro de 210. Maior do que o dobro da primeira? É maior do que o dobro, porque o dobro, né, é 2 vezes 410. Ou seja, é 420. 450 maior que 420. Mas não o dobro. É maior do que o da primeira, só que não é o dobro. É um valor maior. Então, letra B de bola. Tranquilos? Dúvidas aí? Questão trabalhosa, né? Então, essa habilidade, pessoal, é uma habilidade que ela vai lidar com isso, com essas continhas, com cálculo, né? São aspectos geométricos, você está vendo? Você está calculando área, calculando perímetro, fazendo relação de custo. E você, na verdade, depois que faz essa comparação entre custos, né, entre preços, tem que chegar a alguma conclusão. Então, normalmente é uma parte da prova que vai dar um pouquinho de trabalho, não é rapidinho não. Aí você pode pensar assim, pô, mas demora para fazer isso. Mas lembra que existem questões na prova que são assim, ó, que você olha para a questão e já mata. Tem várias questões, as questõezinhas do início da prova são, ó, sopa no mel, a gente vai matar, deitar e rolar nesse início da prova. Mas vai ter um pedacinho da prova que a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho braçal. Tem que fazer a continha, né?
metro cúbico e litro, né? Normalmente quando a gente tem unidade de volume, ou a gente fala, né, em metro cúbico, a gente diz litro. A gente vai comprar uma caixa d'água, a gente vai lá na loja, vai comprar uma caixa d'água. Cara, você não pede a caixa d'água assim, quantos quilômetros cúbicos, eu quero uma caixa d'água de tantos quilômetros cúbicos. Isso não existe, ninguém entende isso. Se você falar isso, disser isso, cara, o cara vai te chamar de maluco, vai falar assim, meu filho, isso aí não existe, né? Então, quantos metros cúbicos você quer, ou quantos litros você quer? Então, normalmente, unidade de volume, né? No nosso dia a dia, a gente vai usar metro cúbico, né? Litro ou mililitro, né? Às vezes você pega uma embalagem, que é uma embalagenzinha pequena, ele vai usar mililitro, os submúltiplos, né? Do litro. Mas aqui o cara está falando em quilômetros cúbicos. Tudo bem. Então ele fala, na maioria das vezes que são feitas referências à água, são usadas as unidades metro cúbico e litro. E não as unidades já descritas. Tá vendo? Ele está falando de metro cúbico. Ele está falando aqui de quilômetro cúbico. Jesus. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, divulgou, por exemplo, um novo reservatório cuja capacidade é de 20 milhões de litros. Então ele está dando a capacidade do aquífero, diz que a capacidade do aquífero é de 30 mil quilômetros cúbicos e está dando que a capacidade do reservatório é de 20 milhões de litros. Beleza. O que ele está falando aqui? Comparando as duas capacidades, a do aquífero de Guarani e desse reservatório da Sabesp, a capacidade do aquífero Guarani é tantas vezes a capacidade desse novo reservatório. Detalhe, quando ele está dizendo, pessoal, que ele está comparando a capacidade do aquífero, então ele está dizendo a capacidade do aquífero em relação à capacidade do novo reservatório. Quando você quiser comparar uma grandeza tantas vezes a outra grandeza, procura, na verdade, sempre calcular a razão entre essas duas grandezas. Então, a gente vai calcular a divisão da capacidade do Guarani, do aquífero do Guarani, pela capacidade do reservatório, né? Então, vou botar assim, vamos aqui no quadro, vamos lá. Então, ele está dizendo que era para a gente comparar, né, a capacidade do aquífero. Então, vou botar assim, capacidade do aquífero Guarani, e eu vou dividir isso, pela capacidade do reservatório da Sabesp. Bem, deixa eu voltar aqui para olhar para os dados. Então, ele falou o que aqui nos dados? Ele disse que a capacidade do aquífero de Guarani são 30 mil quilômetros cúbicos. E a capacidade da Sabesp são 20 milhões, então, mil são 3 zeros, milhões são 6 zeros, litros. Então, vamos voltar aqui. Então, a capacidade do aquífero, 30 mil quilômetros cúbicos, e a capacidade do reservatório da Sabesp, 20 milhões de litros. Pessoal, é óbvio que para eu poder fazer essa comparação, essa divisão, eu vou ter que comparar os dois na mesma dimensão, né? Apesar dos dois estarem em unidade de volume, uma grandeza está em quilômetro cúbico, a outra está em litros. Então, não dá para a gente poder dividir. Ou você vai dividir as duas em quilômetros cúbicos, ou vai dividir as duas para litro. Então, vamos dar uma lembradinha nisso? Vamos lá?
nós temos que conhecer, né? Ó, isso aqui é uma coisa que a gente tem que saber. Temos que saber que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, sempre litro é igual a decímetro cúbico. Então, quando ele der a unidade de medida em litro, é o mesmo que está dando a unidade em decímetros cúbicos. Então, você vai olhar para esse litro aqui, ó, e isso aqui como sendo os 20 milhões, mil milhões de decímetros cúbicos. Então, o que eu tenho que fazer aqui é converter de quilômetro cúbico para decímetro cúbico. Se eu fizer a conversão de quilômetro cúbico para decímetro cúbico, eu vou estar dividindo decímetro cúbico com decímetro cúbico. Aí eu vou poder cancelar, na verdade, eu vou conseguir descobrir o valor da grandeza. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos lá, vamos pensar. Ó, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, certo? Então 1 quilômetro são 1000 metros. Do metro para o decímetro, lembra da nossa escala? Ó, metro, depois do metro era o decímetro. Eu tenho que acrescentar mais um zero. Então, na verdade, 1000 metros ou 10.000 decímetros. É sempre melhor, eu acho, fazer alusão a potências de 10. Vamos tentar fazer potência de 10. Ó, 1 quilômetro corresponde a quem? 4 zeros. Ó, 10 à quarta decímetro. Só que repara que na minha conversão eu quero o quilômetro cúbico. Se eu quero o quilômetro cúbico, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou elevar o cubo, ó, de um lado, ó, e ao outro lado. Tá vendo? Então, quando eu elevar o cubo dos dois lados, eu vou ter uma relação de unidade de volume. Então, eu tenho, ó, que 1 quilômetro cúbico é igual a quem? 10 à quarta ao cubo, multiplica os expoentes. Seria 10 elevado a 12, porque é 3 vezes 4, decímetros cúbicos. E aí, decímetro cúbico é o mesmo que litro. Tá vendo? Então, é a conversão de quilômetro cúbico para decímetro cúbico ou para litro. Então, no lugar do quilômetro cúbico, o que a gente tem que fazer é colocar 10 elevado a 12 litros. Então, vem aqui, ó. Então, aqui ficaria, ó, 30.000. Aí, no lugar do quilômetro cúbico, a gente vai colocar 10 elevado a 12 litros, ou decímetro cúbico, né? 10 elevado a 12 litros. E aí eu vou dividir decímetro cúbico com decímetro cúbico, ou litro com litro, que dá no mesmo. E aqui seriam 20 milhões de litros, né? Vamos cortar esses zeros todos aqui, ó. Aqui em cima de cara tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, em cima ficou 3 vezes 10 elevado a 12. E embaixo sobrou um 2. E aqui tem 1, 2, 3 zeros. 10 elevado a 3. Né? Então, vamos dividir uma capacidade pela outra capacidade. 3 dividido por 2, 1,5. Vezes, aqui, ó, divisão de potências. Pessoal, potências de mesma base. Como é que eu faço divisão de potências de mesma base? Lembra da regrinha? Mantém a base e faz o que com os expoentes? Subtrai. Então, você subtrai, ó, 12 menos 3. Então, é 1,5 vezes 10 elevado a 9. Ó, então, significa dizer que a capacidade do aquífero é 1,5 vezes 10 a nona da capacidade do aquífero, do novo aquífero, né? Então, aqui, ó, passar para cá, né? Então, a capacidade do aquífero Guarani seria 1,5 vezes 10 a nona do novo reservatório, da capacidade do novo reservatório. Ok? Vamos tentar descobrir isso para ver se é isso que está lá nas opções? Então, vamos lá.
quanto deu? 1,5 vezes 10 à nona. Opa, aqui ó, lindo, ó. Letra E. 1,5 vezes 10 à nona da capacidade do novo reservatório. E aí, pessoal? Difícil? Menos trabalhoso, né? Porque essa aqui foi só fazer uma conversãozinha de unidades e fazer uma divisão aí das duas grandezas, né? Tem perguntas aí para mim? Opa, vamos lá. Pergunta da unidade educacional Timóteo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Quando vou saber que devo usar perímetro em uma questão? Opa, Matheus. Quando é que você vai calcular perímetro? O que é perímetro? Perímetro, pessoal, é sempre você somar os lados. Perímetro é o contorno da figura. Então, por exemplo, você pegou um terreno, tá? Você quer botar uma cerca ao redor do terreno, quer cercar o terreno. Então, para descobrir quanto eu vou colocar de cerca, eu vou ter que calcular o perímetro. Então, perímetro é sempre o contorno da figura. Então, sempre que você quiser achar o contorno da figura, isso é o perímetro. Então, naquela questão do quadro, a moldura não era o que estava no contorno do quadro? Então, como estava no contorno do quadro, é o valor numérico do perímetro. Então, perímetro é isso, é você achar sempre o contorno da figura, o que está contornando, né? O que está na parte de fora. O que está na parte de dentro não interessa. Então, a gente usa o perímetro assim. Ok? Tranquilo? Muito bem. Vamos pegar uma situação, um problema diferente agora? Na situação de número 3, ó. Fizemos duas questões do Enem, né? Uma da prova de 2010, uma da prova de 2009, né? Vamos fazer agora uma questão com o formato do Enem, né? Só que não necessariamente do Enem, né? Só para a gente também praticar questões no modelo Enem sem necessariamente ser do Enem. Então vamos lá. Questãozinha assim. Ó, questão que, né, vai estar na moda, essa história aí da Copa do Mundo no ano que vem. Então, a gente tem que pensar aí na ideia aí dos campos, né, da obra, como é que está se gastando, se a obra vai ficar pronta, não vai ficar pronta. Então, uma questãozinha para a gente trabalhar isso. Vamos dar uma acompanhada aí. Vamos lá. Ó, então, a questão é assim. Certo país, ele foi escolhido para sediar uma importante competição esportiva. Né? Então, nosso país. E após 5 anos, cara, 5 anos de ser confirmado como palco desse evento, um dos seus estádios de futebol, com uma área total de aproximadamente, olha a palavra-chave, hein? Ó, a área total de aproximadamente 0,07 quilômetros quadrados. Então, ele está me dando a área total do campo. Ainda não estava pronto. Então, tinha uma parte do campo que não estava pronto. O prazo final para a obra vence dentro de 6 meses. Nossa, é o que a gente está passando aí, né? Em algumas situações. E a parte inacabada equivale à área de um campo de futebol, no formato de um retângulo de 110 metros por 75 metros. Então, a parte que não terminou é 110 por 75. Aí ele diz, se o ritmo das obras for mantido, podemos concluir que a obra vai terminar no prazo, pois a porção que falta será finalizada em 2 meses. A obra terminará no prazo, pois a porção que falta será finalizada em 4 meses. A obra terminará no prazo, pois a porção que falta vai ser de 6 meses. A obra não terminará no prazo, pois a porção que falta é de 8 meses para ser finalizada, né?
E assim vai. Ele quer saber o que acontece, em particular, com o que está faltando, né? De obra. Então, você tem aqui, ó, é o que ele estava dizendo. A área é de 0,07 quilômetros quadrados e desde 5 anos, né? Então, ele diz ali, ó, certo país foi escolhido para sediar uma importante competição e 5 anos de ser confirmado como palco, um dos estádios com uma área total de aproximadamente 0,07 ainda não estava concluído. Muito bem. E falta aquela áreazinha ali. Então, primeira coisa, pessoal, ele está dizendo, ó, que a área total, vamos começar anotando os dados aqui. A área total corresponde a 0,07 quilômetros quadrados. Né? Vamos vir aqui para o quadro, né, para a gente anotar esses dados. 0,07 quilômetros quadrados. Essa é a área que ele está dizendo que é a área total. Muito bem. Ele disse que ainda não está pronto e faltam 6 meses. E a área que está inacabada corresponde a um retângulo, a área do campo, vou botar assim, né? A área do campo que falta é de 110 metros por 75 metros. Bem, 110 metros por 75 metros, na verdade, nós vamos estar calculando aqui, ó, a área que vai estar em metro quadrado. Então, quando eu multiplicar 110 por 75, essa multiplicação dá 8.250. Para a gente ganhar tempinho aí na continha. 8.250 metros quadrados. Como a área total está em quilômetro quadrado, não dá para comparar, tá vendo? Quilômetro quadrado com metro quadrado. Então, eu tenho que fazer uma conversão de unidade. Olha, sempre que eu quiser fazer a conversão de unidade, vamos fazer a conversão de unidade na unidade, no comprimento linear. Como aqui é a unidade de área, eu vou elevar ao quadrado. Então, aqui, ó, acompanha aqui comigo, ó. 1 quilômetro são quantos metros? Boa, 1 quilômetro são 1.000 metros. Só que eu não quero quilômetro para metro, eu quero quilômetro quadrado para metro quadrado. Então, eu venho aqui, ó, elevo ao quadrado aqui, elevo ao quadrado aqui, ó. Então, significa dizer que 1 quilômetro quadrado corresponde a quem? Aqui é 10 ao cubo, tá vendo? São 3 zeros. É 10 ao cubo metros, só que isso está elevado ao quadrado. Ó, multiplico, ó, 2 com 3 dá 6, 10 a 6 metros quadrados. Então, a cada quilômetro quadrado, 10 a 6 metros quadrados. Então, eu venho aqui, ó, no lugar do quilômetro quadrado, substituo pelo 10 a 6 metros quadrados. Então, seria 0,07, aí o quilômetro quadrado é 10 a sexta metros quadrados. Então, 0,07 vezes 10 a sexta, ó, vamos andar com a vírgula 2 casas aqui, ó, 1, 2. Então, 2 casas aqui vai tirar 2 zeros. Então, eram 6, ó, menos 1, 2, fica 4. Então, é 7 com 1, 2, 3, 4 zeros. É 70.000 metros quadrados, né? Repetindo, ó, uma casa para cá, outra casa para cá. Então, são 2 casas. Então, 2 casas, eu tenho que tirar 2 zeros. Tira 2 zeros, 10 a sexta vai virar 10 a quarta. Então, 10 a quarta, então vai ficar 70.000. O 7 com 4 zeros. Isso seria a área do campo. Então, se a área total é 70.000 metros quadrados e a área do campo que falta, né, o cara concluir, é 8.250, qual foi a área finalizada na obra? A área finalizada na obra. A área finalizada na obra, pessoal, é a diferença.
70 mil, né, que é a área total, menos 8.250, que é quanto falta. Então, a área finalizada é 61.750 metros quadrados. Agora, quanto tempo ele demorou para fazer isso aqui? Ele falou lá no texto, ele falou que desde 5 anos, né? Então, em 5 anos, seria 5 vezes 1 ano, são 12 meses. Então, na verdade, são 60 meses. Então, em 60 meses, o cara fez essa areazinha daqui. Ele fez 61.750. Então, acompanha aqui, ó. Se você tem 60 meses, 61.750, significa dizer, ó, que eu teria uma regrinha de 3, ó. 60 meses, ele estaria fazendo 61.750 metros quadrados. Quer dizer que por mês, quanto que ele fez aqui de obra? Qual foi a área que ele estaria fazendo? Então, a área que ele estaria fazendo seria 61.750 dividido por 60. Isso aqui corresponde à área que o cara está fazendo em um mês. Isso aqui vai dar aproximadamente 1.000, tá? Porque 1.000 vezes 60 seria 60 mil. Dá 1.030, tá? Mais ou menos, metros quadrados. Então, isso aqui é quanto que o cara faz por mês. Então, um mês de obra, o cara faz 1.000 metros quadrados, 1.030. Quanto que falta para o cara terminar a obra? Olha aqui a área do campo, ó. Olha aqui para cima. Aqui em cima. 8.250 metros quadrados. Ora, se em um mês, o cara faz 1.030 metros quadrados, para fazer 8.250, que é quanto falta, eu vou precisar de X meses. Tá vendo que é praticamente 8 vezes? Né? Aqui, ó, 8.000 dividido por 1.030, né? Seria aqui, ó, 1.030x, né? Multiplicando aqui cruzado, ó. É igual a 8.250. Então, x seria, ó, 8.250 dividido por 1.030. Isso aqui vai dar aproximadamente 8, né? Porque 8 vezes 1.000 seria 8.000. 8 meses. Então, o cara vai precisar de mais 8 meses de obra para terminar. Cara, 8 meses, ele tem 8 meses? Vamos lembrar, vamos lá no texto? Vamos lá? Ó, tem 8 meses? Não, não tem 8 meses não. Ó, o prazo final para a obra vence, em 6 meses. Poxa, ele precisa de 8 meses para terminar. Então, ó, a obra vai terminar no prazo? Não, não vai terminar no prazo. Termina no prazo? Não. Termina no prazo? Não, não termina no prazo. A obra não terminará no prazo, sim, pois a porção que falta precisará de aproximadamente 8 meses para ser finalizada. Beleza, ó, D de dado. Tá vendo? Então, é um probleminha com o formato da prova, né? Ou seja, é uma aplicaçãozinha geométrica, geometria de conversão de unidades, e que você vai fazer algum tipo de conversão e uma conclusão, né? A conclusão é só você olhar para o resultado e comparar, né? Que não tem grande problema não, né? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí? Manda um alô para mim. Tranquilos? Então, beleza. Vamos pensar então num outro problema? Uma outra situação problema? Vou pular um aqui. Vou dar um tempinho para vocês fazerem esse probleminha aqui, tá? Para você raciocinar um pouquinho, né? Em cima dessa situação problema.
Só vou ler aqui o enunciado e vou mostrar porque as opções ficaram aqui na outra página, mas não há muita necessidade de você olhar para as opções, não. Eu vou passar aqui, que as opções são 1, 2, 3, 4, 5, então é fácil. Então é assim, ó. Uma cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à prefeitura a construção de uma praça. A prefeitura concorda com a solicitação e afirma que vai construí-la no formato de um retângulo, devido às características do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos no máximo 180 metros de tela. Opa, olha a pergunta do Matheus aí, ó. 180 metros de tela para cercar a praça. Olha o contorno que o Matheus me perguntou. Olha o perímetro aí na história. A prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Então ele me dá 5 terrenos, ok? Para optar pelo terreno de maior área, olha a palavra-chave aqui, ó. Ele quer escolher o terreno de maior área. Só que cuidado que o máximo que ele vai poder usar de tela é 180 metros. Qual que ele tem que escolher? O terreno 1, 2, 3, 4 ou 5? Vou dar um tempinho para você. 5 minutos? 5 minutos? 5 minutos. 5 minutos para vocês quebrarem a cabeça. Ok? Vamos lá.
E aí, pessoal? Conseguiram? Tranquilos? Difícil? Fácil? Vamos ver. Vamos lá. Então, vamos ler de novo para a gente matar o nosso probleminha aqui. Então, ó, ele falou que na cidade, né, eles vão pegar os moradores, eles carentes de um espaço, pediram para a prefeitura construir uma praça. E a prefeitura concorda que tem que construir uma praça, só que no formato de um retângulo, né, retangular, devido às características técnicas do terreno. Só que eles não têm dinheiro, né, a prefeitura não tem dinheiro, tem no máximo dinheiro para gastar com 180 metros de tela para cercar a praça. Então, ó, cercar é o contorno da praça, então é o perímetro, aquilo que o Matheus me perguntou. E aí apresentou aos moradores 5 terrenos, para optar pelo terreno que tem a maior área. Então ele quer saber qual dos terrenos tem a maior área. Só que cuidado, hein? Cuidado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o quê? O perímetro. A gente tem que ver qual desses terrenos aí atendem àquela condição dos 180 metros de tela. Ok? Então, ó, pessoal, aqui na figura, ó, vem aqui pro quadro comigo, ó. Quando você pega aqui, ó, o retângulo, né? Então ele falou que a quadra, né, a praça, é formato retangular. Ó, então, por exemplo, o terreno 1, ele está dizendo que são 55 metros aqui por 45 metros aqui. Então ele não vai construir a cerca aqui, ó. Se ele vai construir a cerca aqui, é a cerca no contorno da figura, então é o perímetro. Tá vendo, ó? 55 duas vezes, tem em cima e embaixo, 45 duas vezes, que tem de um lado e do outro. Então, o que a gente tem que fazer é calcular o perímetro de cada um. Ó, vamos calcular o perímetro da primeira figura. Da primeira figura, ó, seria 2 vezes o 55 mais 2 vezes o 45, né? 2 vezes o 45. 2 vezes o 55 seria 110, 2 vezes o 45, 90. Opa, aqui vão ser 200 metros. 200 metros é maior do que o que a prefeitura falou, que é 180 metros. Tá vendo? Isso significa dizer que o terreno 1 não pode ser escolhido. Por que o terreno 1 não pode ser escolhido? Porque vai precisar de mais tela. Precisa de 200 metros e a prefeitura só pode dar 180. Então não precisa nem calcular a área. Terreno 2. Vamos calcular o perímetro. Então como é que seria aqui, ó? Seria 55 e 55. Então é 2 vezes 55, porque tem embaixo e tem em cima. E aqui ele também falou que é 55, ó. Então 55 aqui, 55 aqui, ó. 55, portanto, então de cada lado, né? Então vai ser mais 2 vezes 55. Então aqui é 110, né? Mais 110, 220. 220 maior do que 180 metros. Opa, isso quer dizer então que esse terreno também não pode ser um terreno escolhido. Então vamos jogar fora o terreno 2, ó. Então o terreno 2 também já está fora. Terreno 3. Terreno 3. Vamos ver o perímetro desse terreno, se dá. 2 vezes o 60, que é embaixo e em cima, mais 2 vezes o 30, que é de um lado e do outro. Então seria 2 vezes 60, 120, 2 vezes 30, 60, opa, 180 metros. Esse dá, esse pode. O terreno 4, vamos ver se dá os 180 metros de perímetro. 2 vezes os 70, mais 2 vezes o 20. Então é 140 mais 40. Opa, 180, aqui também pode ser esse terreno. E esse aqui, ó, esse aqui já dá, claro que não dá, ó. Esse aqui, o perímetro vai ser 2 vezes 95 mais 2 vezes 85. Já deu para perceber que é maior do que 180, né? Isso dá 360. Mas na prova não vai perder tempo fazendo essa conta não, tá?
Pô, só 2 vezes 95 já é maior, dá 190, já é maior do que 180. Então esse terreno 5 não dá. Então a escolha tem que ser ou entre o terreno 3 ou entre o terreno 4. 3 ou 4. Só que o que o cara falou no problema? Ele quer escolher o que tem a maior área. Então tem que calcular, ó, a área do terreno 3, a área do terreno 4 e ver qual dessas duas áreas aqui é maior. Então vou botar assim, ó, S3, que é a área do terreno 3, 30 vezes 60. 30 vezes 60, 1.800 metros quadrados. A área do terreno 4, 70 por 20. 70 por 20, ó, 2 vezes 7, 14, 1.400 metros quadrados. Opa, maior área, terreno 3. Então, a minha opção, 3. 3, letra, vamos ver aqui. 3, tranquilo, 3, letra C. Então, tá aí um problema bom, que é cálculo de perímetro, né? Só fazer o cálculozinho do perímetro, né? Cuidado, porque a prova do Enem, de vez em quando faz isso. Ele bota, assim, algumas opções, e essas opções não são todas opções válidas. Cuidado, porque se você não fizesse esse cálculo do perímetro, né? Se você fosse direto e multiplicando as áreas, tá vendo, ó? A área do último, quando você multiplicasse o 85 por 95, seria maior do que o 60 vezes 30, tá vendo? Então, a área do 5, por exemplo, seria maior. Então, você poderia achar ali que seria a letra E. Só que não tá, porque o perímetro dele passa dos 180. Então, não teria dinheiro para a tela, né? Ok? Alguma dúvida aí, alguma pergunta, pessoal? Bem, podia fazer uma revisão das mudanças de unidade de comprimento e de área? Boa! Bem, dá para fazer uma revisãozinha aqui sim dessa parte de unidade de comprimento, né? Ó, na unidade de comprimento, né? A gente tem que sempre lembrar daquela história da tia Teteia, né? Ó, então a gente tem, ó, o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro, né? Como é que a gente faz a conversão? A gente, por exemplo, se a gente quer converter tudo de quilômetro para milímetro, a gente coloca 1 no quilômetro e a tia Teteia dizia pra gente, do quilômetro para o milímetro, vá acrescentando zeros. Então é de 1 em 1, 0. Então é 1, 10, 100, que é 10 ao quadrado, 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Então, ó, 1 quilômetro, por exemplo, corresponde a 1.000 metros. Tá vendo? Então, você vai converter de quilômetro para metro. Agora, se eu quiser fazer a conversão ao contrário, ó, daqui para cá, eu teria que dividir por 10 ao cubo, dividir por 1.000. Ó, quero passar de metro para centímetro. Tá vendo que são duas casas? Ó, metro, decímetro, centímetro. Duas casas para a direita, duas casas multiplicar por 100. Então, 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, é só você lembrar da unidade de comprimento que você mata. Vai sempre de 1 em 1, 0. E a unidade de área, né? A unidade de área, ó, é o quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Pessoal, se na unidade de comprimento vai de 1 em 1, 0, lembra? Unidade de área, área é o quadrado, então você vai levar ao quadrado. 1 zero ao quadrado vão virar 2 zeros. Então você vai colocar 1 no quilômetro quadrado, perdão, e vai andando, acrescentando de 2 em 2 zeros. Então, ó, é 1, 10 ao quadrado, 10 à quarta, 10 à sexta, 10 à oitava,
10 a décima, 10 a 12. Você vai sempre aumentando de 2 em 2 zeros. Então, por exemplo, passar de quilômetro quadrado para metro quadrado. 1 quilômetro quadrado corresponde a 10 a sexta metros quadrados. Então, para passar daqui para cá, é como a anterior, eu multiplico. Se eu quiser passar daqui para cá, eu divido. Ok? Então, é lembrar do conceitozinho básico, né? Qual é o conceito básico? Unidade de comprimento, você vai de 1 em 1 zero. Unidade de área, você vai de 2 em 2 zeros. E unidade de volume, se ele pedisse volume, de 3 em 3 zeros. Aí seria 1, 10 ao cubo, 10 à sexta. Vai andando de 3 em 3 zeros. Ok? Beleza? Respondido aí? Então vamos pegar uma outra situação, problema aqui? Vamos lá. Situação, problema 7. Outra questãozinha do Enem. Pouquinho mais difícil? Pouquinho mais difícil. Né? É aquela ideia lá da conversão, né? Da avaliação da realidade, né? Vamos dar um tempinho aí para você pensar também de novo no problema? Mais um tempinho? É bom para você digerir, né, o problema? Então vamos lá, 5 minutinhos aí de novo para você, para ver se sai alguma coisa aí, ó. Não assusta não, porque o problema é puxado, hein? Vai lendo com calma, destaca, tenta fazer as correlaçõezinhas aí, para a gente tentar matar. Então dá uma lidinha aí, 5 minutinhos aí, 3 a 5 minutinhos eu volto.
E aí? Difícil, né? Então vamos lá, vamos com calma aqui, vamos primeiro dar uma anotada nos dados, depois a gente vem para o quadro para fazer. Então vamos lá. Então ele falou o seguinte, ele mandou você pegar a resolução de uma câmera digital moderna e ele diz que a câmera digital, né, é dada em megapixels. E ele diz o que é o megapixels. O que é megapixels? É uma unidade de medida que representa 1 milhão de pontos. Então, mega é milhão. Pixels é ponto, na verdade, né? Em inglês. Então, 1 milhão de pontos é um megapixels. Então, as informações sobre cada um desses pontos são armazenadas, em geral, em 3 bytes. Então, isso aqui significa dizer que cada ponto, cada um desses pontos, então cada um ponto, 3 bytes. Porém, para evitar que as imagens ocupem muito espaço, são submetidas a algoritmos de compressão que reduzem, hein? Cuidado, hein? Redução de 95% a quantidade de bytes necessários para armazená-las. Ó, considere 1 KB, o que é esse KB? É kilobytes. Quilo é 1000, então ó, 1000 bytes. 1 MB, o que é o MB? É o megabytes. É 1000 kilobytes, ou 1000 vezes 1000, 1 milhão de bytes. E 1 giga, que são 1000 megabytes. Muito bem, isso eu vou tentar usar lá no finalzinho do problema. Perdão. Utilizando uma câmera de 2 megapixels, cujo algoritmo de compressão é 95%, o João fotografou 150 imagens para o seu trabalho escolar. Se ele deseja guardar isso, de modo que o espaço restante no dispositivo seja o menor espaço possível, o que ele tem que usar? Ou seja, qual desses dispositivos está mais próximo desses 2 megabytes? Então, vamos lá para o megapixels, né? Perdão. Vamos lá para o quadro para ver aqui. Ó, primeira informação que ele está dando. Então, aqui, ó, com calma. Ele disse que são 2 megapixels, né? 2 megapixels. E ele está dizendo aí no texto, ó, o que ele fala? Que que um pixel, então ele falou, ó, que 1 pixel equivale a quanto? 1 pixel. Então ele diz, ó, as informações sobre cada a unidade que representa 1 milhão de pontos, né? Então, na verdade, 1 mega, deixa eu apagar aqui, 1 megapixel, né? Isso aqui, ó, ele está dizendo que corresponde a 1000 milhão, né? Então, seriam 6 zeros de pontos. Então, eu posso dizer que isso aqui seria 2 vezes, ó, 3 mais 3, 10 a sexta pontos. Isso aqui é a capacidade da máquina. Só que ele falou no problema que um ponto corresponde a quanto? Elas são armazenadas em 3 bytes. É isso que ele está dizendo. Então, ele disse que o ponto corresponde a 3 bytes. Como, então, 10 a sexta pontos, ó, cada ponto seriam 3 bytes, então eu vou conseguir escrever isso aqui em bytes. Então, seriam quantos bytes? Ó, 2 vezes 3, 6, vezes 10 a sexta, bytes. Então, isso aqui é quanto que a câmera está utilizando, né? Isso para uma imagem, né, pessoal? Como ele está dizendo que ele vai organizar, ó, 150 imagens na questão, 150 imagens corresponde a quanto?
150. Cada imagem, ó, 6 vezes 10 à sexta. Então, 6 vezes 10 à sexta, isso está em pontos, perdão, em bytes. Isso aqui, 6 vezes 15 dá 90, com 0 dá 900. 900, né, vezes 10 à sexta, bytes. Né, porque isso aqui estava em bytes. Deixa eu botar aqui. Isso aqui está em bytes. Né? Então, isso aqui corresponde, ó, a 900, né, que é o 6 vezes 150, vezes 10 à sexta bytes. Vamos só tirar esses dois zeros, ó, 2 zeros vai acrescentar lá no expoente. Então, corresponde a 9 vezes 10 à oitava bytes. Beleza. Isso, pessoal, corresponde a essas 100 imagens. Só que ele falou que ele não vai guardar as 100 imagens nessa forma, né? Ele falou que ele vai fazer uma redução, que é uma compressão. Uma redução de 95%. Ora, se ele faz uma redução de 95%, você está tirando 95% da grandeza. Então, imagina, a foto correspondia a 100%. Né? Então, imagina a foto inteira seria 100%. Se você reduz 95%, é como se eu tirasse 95%. Quanto é que sobra? 5%. Concorda? Então, se você diminui 95%, sobra 5% da imagem. Então, na verdade, a capacidade dessas fotos, dessas 150 fotos, vai restar quanto? 5%, né? 5% porque se ele tirou 95%, diminuiu 95%, né? Quando você tira 95% da grandeza, sobra 5% da grandeza. 5% desse total, de 9 vezes 10 a 8 bytes. Bem, o que é o 5%? É o 0,05 vezes 9 vezes 10 a 8 bytes. Bem, ó, vamos tirar essas duas casas daqui. Eu vou tirar 2 zeros daqui para botar os 2 zeros aqui, que aí a vírgula vai andar 2 casas, ó. Então vai ser 5 vezes 9. Ó, eu andei com a vírgula, repara, ó, uma casa para cá, outra casa para cá. Então eu andei 2 casas. Então se eu andei 2 casas, eu tenho que tirar 2 zeros, diminuir 2 do expoente. Então é 10 à sexta bytes. 9 vezes 5 são 45. 45 vezes 10 à sexta bytes. Bem, isso aqui é o que eu preciso. Isso aqui é quanto que ele vai armazenar, né? A câmera, em relação às 150 fotos. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto? Vamos ver o que seria esse 10 à sexta bytes. Ó, 10 à sexta bytes. 10 à sexta bytes. 10 à sexta, ó, olha para isso aqui, ó. 1 mega, ó, 1 mega corresponde a 1 kilobytes. Então, vamos botar aqui, ó, volta aqui para o quadro. Ó, 1 megabyte corresponde a 1000, que é 10 ao cubo, kilobytes, né? Ora, como kilobytes são 1000 bytes, tá vendo? Então, na verdade, ó, 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, multiplicação ó, de potência de mesma base, somos expoentes. 10 à sexta bytes. Então, sempre lembrar que mega é 10 à sexta, é uma potência de 10, né? Então, isso aqui corresponde, ó, a 45 mega. 45 megabytes. É isso que ele vai precisar, quer dizer, ele vai precisar de um dispositivo que armazene 45 megabytes.
Vamos ver o que dá ali nas opções? Vamos voltar lá? Volta aqui. CD de 700 megabytes. Não, 700 mega vai sobrar demais, né? Na verdade, ele está falando no texto, ó, o dispositivo, o espaço restante no dispositivo seja o menor espaço possível. Ou seja, ele quer saber qual é o número que vai estar mais próximo dos 45 megabytes. Letra E, né? 64 megabytes está mais próximo de 45 megabytes, né? 16 não dá, porque 16 vai ser menor, né? 16 GB, 1 GB ou 700 MB é muito maior, né? Então, o que está mais próximo seria 64 megabytes. E aí, pessoal? Como é que foi? Entenderam isso? Difícil, né? Esse probleminha aí da redução, né? Acho que muita gente, primeiro, não deve ter entendido, porque o problema realmente é muito confuso, essa linguagem, né? E segundo, essa história da redução, de você ter tirado 95%, que sobraria 5%, provavelmente um erro comum seria você ter calculado 95%, né? E aí, com certeza, iria dar uma outra resposta diferente. Um pouquinho mais para frente, a gente vai ter ainda essas habilidades que tratam da parte de matemática financeira, uma das habilidades finais, né? Então, de uma certa forma, isso é bom para a gente, né? Vamos pegar, então, uma situação problema diferente agora. Situação problema 8. Vamos lá. Então, ó, voltei para um probleminha de geometria, situação, problema relacionado com uma geometria, e eu tenho que, na verdade, fazer uma comparação, fazer uma escolha, né? Fazer alguma coisa relacionada com isso. Então, a questão diz assim, ó, em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Então, realmente, é comum você ver esse tipo de situação. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano, então geometria plana. Foi possível perceber que das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo. Opa, então já sei que tem um ângulo reto aí. Então é o vértice A, é o vértice B e é o vértice C, né? Que ele está falando aí no probleminha. 3 vértices de um triângulo retângulo. E as outras 3 eram os pontos médios. Cara, isso é mega importante, né? Ele fala bastante, ó, de problemas de geometria, em que ele vai usar aí a ideia de ponto médio. Pontos médios dos lados do triângulo. Então, ó, ponto P, que está no meio, ponto M, que está no meio, e o ponto N, que está no meio, né? Então, ele está dando ali, ó, 3 vértices de um triângulo retângulo, e aqui é o ponto médio, aqui é o ponto médio e aqui é o ponto médio. É isso que ele está dizendo. Está no meio de cada um desses lados. Volta para lá, volta para lá. Bem, conforme pode ser visto na figura, em que as estacas foram indicadas por letras. Repara, né, que ele ligou o M até o N e ele destacou a área que seria a área desse quadrilátero ali. ABMN, né? Que na verdade vai ser um trapézio, né? Bem, a região demarcada pelas estacas ABMN, então é essa parte que está achurada aí, destacado, né, na figura, deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde, então ele quer saber, essa áreazinha daí, se você for comparar com uma outra área, corresponde à mesma área do triângulo AMC,
ó, AMC, corresponde à área do triângulo BNC, a metade da área do triângulo ABC, então isso aí é a metade, se você ligar o ponto médio, você divide a área ao meio, é isso que ele está perguntando. O dobro da área do triângulozinho ali de fora, o triplo da área do triângulozinho ali de fora. Então ele quer que você compare essa área com alguma outra área, ok? Vamos voltar aqui para o quadro, né? Vamos pensar então aqui, ó, um conceito importante, tá? Vou botar aqui, ó, conceito importante. Bastante cobrado isso na prova do Enem. Você vai ver muitas questõezinhas de geometria que você vai usar esse conceito. Vamos supor que você pegue um triângulo, tá? Qualquer que seja o triângulo. Então pode ser um triângulo isósceles, triângulo equilátero, triângulo escaleno. Então botei um triângulo aqui com os lados diferentes. Então esse lado aqui, ó, é o meu lado A. Esse meu lado aqui de cima, ó, é o meu lado B. E esse aqui, ó, é o meu lado C. Pessoal, toda vez que você fizer isso aqui, ó, marcar um ponto médio, a outro ponto médio, então você vai marcar pontos médios. Então eu vou marcar aqui, ó, aqui seria C sobre 2, C sobre 2, aqui seria B sobre 2, B sobre 2. E aqui eu vou marcar aqui embaixo, ó, ponto médio aqui que eu vou chamar de P. A sobre 2, A sobre 2. Quando você ligar dois pontos médios, por exemplo aqui, ó, liguei o ponto M até o ponto N. Esse segmentozinho daqui, que liga dois pontos médios, isso tem um nome pra gente. Isso aqui é chamado de base média. Base média. Então, base média do triângulo, pessoal, é qualquer ligação entre dois pontos médios. Então, você marcou ponto médio a ponto médio, é uma base média. O que vai acontecer com a base média? Vai ser um segmento que vai ser paralelo a um lado do triângulo, tá vendo aqui, ó? Paralelo ao meu lado A. E além de ser paralelo ao lado, vai valer metade do lado. Então, se isso aqui, ó, é paralelo ao lado A, tá vendo, ó? Vai valer A sobre 2. Então, sempre que você ligar um ponto médio ao ponto médio, o segmento é paralelo ao lado e vale metade do lado em que é paralelo. Só cuidado para você não achar que base média, base é porque está assim na horizontal. Não é isso. Base média é porque ligou dois pontos médios. Então, por exemplo, ó, ligou o N até o P. Você não está ligando aqui, ó, ponto médio a outro ponto médio. Então, liguei ponto médio a ponto médio e isso é uma base média. Só que isso aqui é paralelo ao C, tá vendo, ó? Paralelo ao lado C. Então, vale metade do lado C. C sobre 2. Vou botar assim, ó. É uma outra base média. Se eu ligar o ponto M até o ponto P, tá vendo, ó? Ponto M ao ponto P, é outra base média. Só que esse pedacinho vai ser paralelo ao B e vai valer metade do lado B. Então, isso aqui, ó, é B sobre 2. Então, sempre que você ligar dois pontos médios, você vai obter esse conceito. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Ó, pega um triângulo, qualquer que seja o triângulo. Vim aqui, né? Esse lado aqui do triângulo, por exemplo, sei lá, 10 centímetros. Então, 10 centímetros corresponde ao lado. Significa dizer que 10 centímetros para o lado, se você marcar o ponto médio ao ponto médio, ó, se eu quiser achar esse pedacinho aqui, ó, que liga dois pontos médios, tá vendo? É paralelo ao lado 10, vale metade do 10. Então, esse x é 5.
5 centímetros. É uma base média. Mas ele tem que dizer que esses 2 pontinhos aqui são 2 pontos médios. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, pessoal, é o seguinte. Quando você olhar para esses 4 triângulos que aparecerem aqui, ó, tá vendo? Você dividiu o triângulo em 4 triângulos. Olha para os 4 triângulos. Aqui. C sobre 2, B sobre 2, A sobre 2. Olha esse. C sobre 2, A sobre 2, B sobre 2. C sobre 2, A sobre 2, B sobre 2. C sobre 2, B sobre 2, A sobre 2. Então, tá vendo? Esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo são triângulos iguais. Então, se esses triângulos são triângulos iguais, você vai dividir a área em 4 áreas iguais. E se você somar os lados desse triângulozinho daqui, olha a perguntinha do Matheus aparecendo aí. Aí, Matheus, de novo, ó, a pergunta do perímetro, né? Ó, olha para o perímetro do triângulo MNP. Soma aqui os lados. Vai, ó. A sobre 2, mais B sobre 2, mais C sobre 2. Tá vendo? A mais B mais C, tudo sobre 2. Só que A mais B mais C é o perímetro do triângulo maior. Então, vai valer, ó, metade do perímetro do triângulo maior. Então, é o perímetro do triângulo ABC dividido por 2. Então, atenção a esse conceito. Ó, atenção a esse conceito. Ó, atenção a esse conceito. Recapitulando aqui. Se você, então, pegar um triângulo, tá? Ó, vamos pegar um triângulo. Vamos supor que o perímetro desse triângulo seja 20 centímetros. Você pegou o triângulo, ó, o perímetro desse triângulo grande aqui. Perímetro do triângulo ABC. Soma dos lados do triângulo ABC. Se você marcar o ponto médio aqui desse lado, o ponto médio desse lado e o ponto médio desse lado, esse triângulo que vai aparecer aqui no meio, o perímetro desse triângulo é a metade do perímetro do triângulo grande. Tá vendo? Porque ligou pontos médios. Então, eu implico aqui, ó, que o perímetro do triângulo pequenininho, que é o perímetro do triângulo MNP, vai valer 20 sobre 2. Vai valer 10. 10 centímetros. Agora, vamos supor que ele dê a área. Tá? Ó, vou botar assim, área. Vamos supor que a área do triângulo grande, tá? Seja, ó, do triângulo ABC, seja 40 centímetros quadrados. Como eu falei para você, ó, como esses 4 triângulos aqui são iguais, vai dividir a área em 4 partes iguais. Então, essa área aqui, ó, vai valer 10, essa área aqui vai valer 10, essa área vai valer 10, essa área vai valer 10. Por quê? Porque os 4 triângulos são triângulos iguais. Porque os lados, na verdade, dos 2 triângulos são todos iguais, de todos os triângulos. Então, recapitulando, sempre que eu marcar os pontos médios, o perímetro, que é a soma dos lados, vai valer metade do grande, e a área do triângulo vai ser a área do grande dividido por 4, porque são 4 triângulos exatamente iguais. Ok, pessoal? Então, vamos olhar então de volta aqui na nossa questão? Vamos para cá? Ó, então, na questão, ele falou que era para pegar, marcar os pontos médios. O que eu falei para você? Ó, volta aqui para o quadro. Volta aqui para o quadro. Se eu voltar aqui para o quadro, aqui, ó, ele pegou o triângulo grande. Ele falou no problema que esses pontos são pontos médios. O que eu acabei de te explicar ali? Que se você fizer isso, ó, ligar esses pontos médios, tá? Você está fazendo o quê? Você está, na verdade, dividindo a figura
em triângulos que são todos iguais. Então, esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo são iguais. Então, essas 3 áreas, essas 4 áreas, são áreas iguais. Então, se você chamar essa área aqui de A, essa área aqui de A, essa área aqui de A e essa área aqui de A, olha o que está acontecendo aqui na minha figura. Está reparando que essa areazinha que está achurada é 3 vezes a área desse triângulo? Então, cara, na questão não tem que fazer conta nenhuma. Por isso que o cara não deu valor nenhum, né? Ele só disse que eram pontos médios. Então, pontos médios você vai ligar, vai sempre dividir a área em 4 partes iguais. Lembra que se ele perguntasse o perímetro desse triângulozinho aqui seria metade do perímetro do triângulo grande. Ou o perímetro desse é igual ao perímetro desse, desse, desse. Os perímetros são iguais. Então, cada umzinho seria metade do grande, ou essa área seria 1/4 da área da grande. Então, na questão, ó, vamos voltar ali para cá. Ele falou a área do destacada, né? A área, ó, dessa partezinha daqui, ó, que é essa minha área achurada, né? Corresponde a quem? Opa, olha para a letra E. O triplo da área do triângulo ABC. Por que é o triplo da área do triângulo ABC? Olha para aqui, para minha figura aqui, ó. Figurazinha aqui no quadro aqui, ó. Essa área destacada, ó, 3A, e o triângulozinho seria a área A. Então, a área destacada, 3 vezes essa área. Ok, pessoal? Tranquilos? Dúvidas? Então, até a próxima. Bom estudo, boa semana. Um abraço. Tchau, pessoal. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br